Olá, boa tarde. Estou aqui hoje para vos falar como prometido no Instagram, num dos posts meus, se vocês acompanharam. Estou aqui para vos falar do medo. O medo, para mim, é um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. Isto, para mim, é o que é o medo. Tal como todos vocês, todos nós temos alguns medos e tal como todos vós, eu também tenho os meus. E daí a fotografia que eu pus a conduzir no post do Instagram. Não é por acaso que ela lá está. Vou-vos falar do meu medo, não de conduzir, mas de conduzir em determinadas situações e as crenças que me foram passadas. Acredito que foi daí que veio esse medo, não de conduzir, porque eu sempre adorei conduzir, mas medo de, por exemplo, ir para Lisboa, sítios para onde houvesse muito trânsito. Estava sempre a pensar onde é que iria estacionar quando fosse, nem que fosse a uma vila. Estava sempre preocupada. Tinha a crença que os meus pais me passaram, principalmente a minha mãe, e falo mais da minha mãe, não tanto do meu pai, porque o meu pai sempre me deu muita força para conduzir, para ir para todo o lado, sem medo, sem pensar onde é que vou estacionar. Isso era uma coisa que eu tinha que pensar na altura, quando lá chegasse. A minha mãe, pelo contrário, sempre me pôs essas crenças limitantes, como é o caso do estacionamento, por exemplo. Ela, quando ia comigo, ficava sempre muito preocupada onde é que eu ia estacionar e acabava por passar isso para mim e eu ficava também preocupada, não sabia o que é que havia de fazer. E então, outra das crenças que a minha mãe me passou era com a chuva, que a chuva era muito perigosa e a conduzir podia-me despistar e etc, etc. O certo é que as coisas não acontecem por acaso e eu tive um acidente. Por acaso não foi grave, foi somente o carro. Eu fiquei só com algumas sequelas, mas muito pequenas, uns arranhões. O cinto que apertou na altura e me deixou esta parte aqui toda negra, mas nada de especial. Mas o certo é que eu tive acidente quando estava num dia de chuva, que talvez eu digo que é por excesso de confiança, porque eu já tinha muita confiança no carro, embora eu fosse um carro, era um Renault Clio antigo, mas eu tinha confiança a conduzir aquele carro e estava habituada. E é certo que o carro já era velho e por cima no capô do carro estava a chover, aquela chuvinha assim miudinha. E o certo é que eu olhei para o teto e vi que estava a correr água e quis limpar porque estava a se cair em cima das minhas pernas. O que aconteceu foi que o carro foi à berma e eu nunca mais dei conta do carro e pronto, e tive o acidente. Nada acontece por acaso e só nestes últimos tempos é que eu tenho descoberto muitas coisas sobre mim que eu não sabia de onde é que vinham. Não sabia, por exemplo, de onde é que vinha a minha depressão, etc, etc, mas com os cursos que tenho vindo a fazer com o Nuno Cortês, um obrigado desde já ao Nuno, gratidão Nuno. Estes cursos de conhecimento pessoal, de autoconhecimento, enfim, estes cursos têm-me ajudado imenso, têm-me estado a ajudar na minha depressão, na minha ansiedade, e também tenho vindo a descobrir coisas que eu não sabia, não fazia a mínima ideia de onde é que vinham. Sempre ouvi falar da parte da psicologia, que tudo tinha a ver com a infância, e eu punha-me a pensar e pensava, não pode ser, mas eu tive uma infância tão feliz, fui tão feliz, corri tanto, brinquei tanto, nunca tive qualquer tipo de problema, os meus pais sempre me trataram bem, sempre fui a menininha, e o problema estava aí, é que eu era a menina, era a menina. Enfim, eu não tenho irmãos, mas pá, já me estou a desviar um bocadinho da conversa do medo. Mas tudo isto tem a ver, o medo tem a ver com a infância. Porquê? Porque os nossos pais passam-nos inconscientemente até, e eu acredito que seja inconsciente, ou foi aquilo que lhes passaram a eles,
passam-nos determinados medos ou passam-nos crenças limitadoras que, sem querer, elas são passadas para nós e nós acabamos por aceitá-las e achamos que aquela é a verdade. Não é bem assim, as coisas não são bem assim, mas há sempre a forma de ressignificar essas crenças. Ou seja, dar-lhe um ponto positivo. Pronto. Isto para dizer que os medos costumam ser uma herança dos nossos pais, dos nossos familiares e até às vezes dos amigos ou amigos dos nossos pais, que quando éramos crianças nos ensinaram a temer algumas coisas ou então ser simplesmente os resultados de uma experiência negativa vivida. Ok. Existem vários tipos de medos. Há o medo das alturas, do escuro, das perdas familiares ou amigos ou o que quer que seja, de animais, de envelhecer, há quem tenha medo de envelhecer, de conduzir, o medo de alturas, o medo de andar de avião, etc, etc. O medo é um sentimento muito particular, individual, que varia conforme as vivências de cada um. Ok. Enfim. Agora, o que eu vos quero falar é como é que podemos superar esses medos. E eu vou dar o meu exemplo e, aliás, eu vou dar 2 exemplos, que foi o de conduzir, que eu já falei anteriormente, não era propriamente conduzir, mas sim de aqueles medos todos que a minha mãe passou para mim, não conduzir com a chuva, não saber onde estacionar, não podia ir para Lisboa porque era muito complicado e aquilo tinha 3 faixas e era uma dor de cabeça. E os carros podiam bater e podia ter acidentes, conduzir-se à noite, etc, 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 por aí fora. Isto porquê? Porque a minha mãe também tirou carta, mas antes de tirar a carta essas crianças já estavam lá com ela, né? Então a minha mãe só conduzia de dia. Quando fazia chuva, a minha mãe obrigava o meu pai, quando ele podia, claro, a ir levá-la porque por vezes a minha mãe trabalhava fora da terra dela e eu obrigava o meu pai a levá-la, ou então chamava um táxi e lá ia ela. Isto nos dias de chuva. Até o dia que a minha mãe, não sei porquê, teve um pequeno acidente, bateu com o carro, não fez a curva, bateu com o carro na parede e nunca mais conduziu. Isto para vos dizer o quê? Isto para vos dizer que eu, quando tive o meu acidente, e já tinha tido outros, mas menos graves do que este também não foi grave, mas pronto, sempre foi pior, porque o carro rebelou por si só, etc, etc. E eu, desde o primeiro acidente, digamos assim, ou incidente, disse logo ao meu pai, nunca mais vou conduzir. E o meu pai disse, não, isso não pode ser. Eu, não, nunca mais vou conduzir. E de onde é que vinha esta crença? Da minha mãe, porque a minha mãe, quando bateu com o carro pela primeira vez, nunca mais bateu porque nunca mais conduziu, nunca mais conduziu, ela nunca mais pegou num carro. Pronto, e essa crença vinha daí, eu disse ao meu pai, não, eu não vou conduzir porque eu tenho medo e porque não sei o quê, e o meu pai, não, vais conduzir e é já, olha, eu preciso disto e teste o que vais. E eu peguei no carro e lá fui eu, confiante da vida. Pronto. Agora, portanto, este medo é o medo de conduzir, entre aspas, não é bem de conduzir, porque das coisas que eu faço com o maior prazer é a condução. E sempre tive uma aptidão muito grande para conduzir, não sei porquê, mas sempre tive uma aptidão grande para conduzir. Outro medo que eu tinha é ridículo, pode ser ridículo para vocês, é ridículo para mim, mas a verdade é que é a primeira vez que falo nele em público, ou eu nunca falei muito disto com algumas pessoas, e quem me ajudou a enfrentar esse medo foi o meu marido. Eu tinha medo de mexer no computador, eu tinha medo de mexer no rato, é ridículo, mas a verdade é essa. Eu andava na faculdade e tinha uma cadeira que era de computadores. Então, eu ia às aulas dessa cadeira e o que é que acontecia? Eu entrava lá, ouvia a parte teórica e quando chegava à parte prática, eu, como tinha medo do computador, nunca tinha mexido, nunca ninguém me tinha ensinado, o que é que eu fazia? Distraía os meus colegas.
dizia piadas, dizia, pronto, brincava com o professor e não pegava no computador, e os que estavam mais próximos de mim acabavam por não o fazer também. Até o dia que o professor me encostou à parede e me disse: olha, Clara, isto é assim, se tu não queres aprender, tens que sair da sala, porque estás a distrair os teus colegas que o querem fazer. E eu saí da sala a pensar naquilo, realmente eu tinha razão. Eu não queria mostrar o meu medo, e a forma como eu não queria mostrar o meu medo era a distrair os meus colegas, para nem eles pegarem, nem eu. Ok, eu comecei a faltar às aulas. Chumbei, claro. Um dia tomei coragem e falei com o meu marido, namorado na altura, e disse: olha, passa-se isto assim, sim, eu vou precisar de computadores para a minha vida, e eu não percebo nada de computadores e tenho aqui outro problema, que é o medo. E eu, medo? Mas medo do quê? Medo dos computadores. Mas porquê? Não sei. Tenho medo até mexer no rato. E ele quase me obrigou, e foi difícil eu me inscrever, e inscrevi-me num curso de computadores, de iniciação aos computadores. E a partir daí, os primeiros tempos foram horríveis. Eu não podia pensar que tinha que ir para as aulas de informática. Eu não sabia mexer, iam-me chamar nomes, e eu era a única que não sabia mexer, mas ao mesmo tempo eu sabia que precisava, e tinha mesmo que ser, porque para trabalhar nos tempos de agora, não é? E nessa altura também, já era tudo à base de computador, já era tudo à base de informática, já estava tudo informatizado, e eu agarrei-me com força ao que o meu marido me dizia. Neste caso tive crenças potenciadoras, e lá fui eu e venci esse medo. Portanto, o que é que eu vos quero dizer em relação a estes dois dos meus medos, embora tenha outros, e até quero falar com vocês sobre o medo da parte de conduzir. Eu já comecei já há algum tempo que vou a Lisboa, pronto, vou para qualquer sítio que seja preciso. A questão é que eu estou na Arábia Saudita a viver e recuso-me a conduzir fora do... Eu vivo num campo, portanto num condomínio privado, e eu recuso-me a conduzir lá fora. As mulheres já podem conduzir na Arábia Saudita, para quem não sabe, e eu recuso-me a tirar a carta e conduzir lá fora. Porquê? Porque eu tenho medo. E medo do quê? Eu tenho medo daquelas pessoas a conduzirem porque são um perigo. E eu, no fundo, ainda tenho enraizado em mim a confusão, o não conduzir onde está muito trânsito. E eu recuso-me mesmo a conduzir dentro da Arábia Saudita, porque é um caos. Vocês nem querem imaginar, mas é um caos. Todas as minhas amigas já tiraram carta, todas já foram ao mall, quer que seja. E houve uma delas que me perguntou: mas porquê é que tu não tiras a carta, nem que seja só para ir ali ao centro comercial? Eu não, porque pá, é uma grande confusão, e quando eu sei, aquilo tem 3 faixas e eles fazem 5, e quando eu sei, o da direita já passou para a esquerda, o da esquerda já passou para a direita, aquilo é muita confusão para mim, e eu vou bater e vou ter um acidente, e etc, etc, etc. Portanto, esse medo ainda está enraizado dentro de mim. Essas crenças ficaram de tal forma enraizadas dentro de mim que eu consegui vencer algumas, e já vos digo como, e outras ainda cá estão. Mas eu tenho a certeza que vou conseguir ultrapassar isso, com certeza que sim. Então, como é que eu consegui ultrapassar o meu medo, mesmo sem as ferramentas que eu neste momento tenho, que me foram passadas pelo Nuno Cortês, mais uma vez? Eu tenho todas as ferramentas para ultrapassar os meus medos, para ultrapassar as minhas crenças. A questão é que eu tenho que ir ultrapassando uma a uma. Eu tenho que ir atingindo objetivos pouco a pouco, porque a pouco e pouco eu vou conseguindo. Que se fizer tudo de repente, eu não vou conseguir e vai ser uma grande confusão na minha cabeça. Então, a pouco e pouco, eu vou, passo após passo, vou indo mais longe. Ok, então, como é que podemos superar? A primeira coisa a fazer é aceitar os medos. Aliás, a aceitação deve ser para tudo. Deve ser para quem tem depressão aceitar que tem depressão,
Para quem tem ansiedade, aceitar que tem ansiedade. Para quem tem medos, aceitar que tem medos, etc, 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 etc. A primeira base de tudo e a primeira ferramenta que nós temos é aceitar, quer seja bom, quer seja mau. Aceitar que temos aquilo. Aceitar que temos determinada doença ou que temos determinado medo, por aí fora. Uma das piores coisas que fazemos é negarmos que temos determinado medo ou determinada doença ou o que é que seja. Então, ao aceitarmos, estamos a dizer a nós próprios que nos vamos ajudar e estamos a pedir ajuda. No fundo, é isso. Porque, por exemplo, com a depressão, eu quando tive depressão, quando me apareceu a depressão, o que é que aconteceu? O meu marido disse, tu estás com depressão. E eu, não, eu não estou com depressão nenhuma, só estou triste. E aquela tristeza vinha todos os dias, e eu chorava todos os dias, e aquilo era todos os dias uma grande confusão na minha cabeça de pensamentos, porque era depressão, ansiedade, tudo misturado. A partir do momento em que eu pensei para mim, não, eu preciso de ajuda, mas primeiro eu preciso aceitar que tenho depressão. Eu tenho depressão. Porque eu comecei a ler nos sites o que era a depressão, ver os sintomas que tinha e realmente aquilo coincidia tudo. E a partir do momento em que eu aceitei a depressão e aceitei a ansiedade e aceitei os meus medos, tudo se tornou mais fácil, porque eu aí já estava a pedir ajuda, nem que fosse a mim própria, mas eu já estava a pedir ajuda. Portanto, um dos primeiros passos a dar é aceitar que temos, neste caso, temos medos. E temos que saber aceitar bem, porque a partir desse momento tu estás pronto a encarar o teu medo. Estás pronto a entender como é que vais resolver o teu medo. No fundo, isto é irónico, mas é assim, nós temos que ser amigos do medo. Temos que levar como companheiro. Encará-lo de frente. É isso que nós temos que fazer. Falar com ele. É importante ter clareza e aceitar o que ele aflige, o que é que o medo aflige. Este é um dos primeiros passos. É uma das ferramentas, mas isso esta ferramenta serve para qualquer tipo de problema que tu tenhas. Tens que aceitar primeiro. Se tu não aceitas e te negas que tens aquele problema, nunca o vais conseguir resolver. Porque estás a negá-lo. Estás a dizer que não, eu não tenho isto, eu não posso ter isto. Não, tens que aceitar. Seja qual for o teu problema. Tens sempre que aceitar que tens um problema. Neste caso, é o medo. Mas, como disse anteriormente, é uma ferramenta, é a primeira ferramenta que tu tens de ter contigo. Aceitar. Ok? Depois, uma segunda ferramenta que eu, sem saber nada deste desenvolvimento pessoal e destas ferramentas todas, houve uma altura que eu tinha muita ansiedade, mas muita mesmo, e sentia a necessidade de escrever tudo o que eu tinha para fazer, tudo o que eu estava a sentir. Havia essa ansiedade, eu tinha que escrever tipo para despejar aquilo em algum sítio e depois avançar. Já sabia que no dia tal tinha que fazer isto, no dia tal tinha que fazer aquilo, e a ansiedade foi recuando, digamos assim. Portanto, uma das outras ferramentas é escrever os teus medos. A escrita é uma ferramenta muito, mas muito poderosa para organizar os teus pensamentos, emoções e medos. Experimenta escrever sobre aquilo que te provoca calafrios, que tens medo. Experimenta escrever, experimenta só a escrever. Não precisas de mostrar para ninguém o que é que escreveste, nem... se não quiseres, não mostres para ninguém. Escreve assim de uma forma que te possa aliviar
e o que sentes em relação aos teus medos, aquilo que tu sentes em relação aos teus medos, quais são os teus sentimentos em relação ao medo, porque o medo é uma emoção. E tenta tornar este exercício diário ou semanal, como quiseres. E começa a reparar se as tuas emoções se organizam melhor dessa forma ou não. Ou seja, se esse teu medo se organiza de uma forma melhor ou não. Isto serve também para a ansiedade, por exemplo, para a depressão, porque nós quando temos ansiedade estamos sempre muito, isto vai acontecer, aquilo vai acontecer, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, mas é já tudo direcionado para o futuro, não é? A ansiedade é a parte do futuro. A depressão, pelo contrário, nós vivemos no passado. E isso alivia muito. Escrever alivia muito. Esta técnica eu já a usava antes, deixei de usar e agora estou a usá-la novamente e realmente é maravilhoso. É maravilhoso os resultados que tu podes ter daí. Não é só escrever uma vez, é escrever ou todos os dias ou semanalmente. Por exemplo, se tens ansiedade, podes escrever quais é as ansiedades que tu tens, porque é que te sentes assim, o que é que tens para fazer. Podes fazer tipo uma agenda, eu tenho isto para fazer, aquilo, no dia tal. E isso vai-te ajudar imenso, porque te vai aliviar. Alivia-te muito. Pronto, estas duas ferramentas servem para, não só para os medos, para combater os medos, mas para outros tipos de problemas que possas ter. Ok, a terceira ferramenta é cultivar os pensamentos positivos. O que é isto? É tentar não viver dentro de um looping negativista. É muito mais fácil encarar os teus medos sob uma ótica pessimista do que encará-lo com positividade, não é? Por exemplo, nunca vou superar, isto é difícil demais. O segredo é confiares em ti. Tu tens que confiar em ti. E ir atrás do suporte necessário para ultrapassar os teus medos e impedir que eles dominem a tua vida. É simples. Para cultivar pensamentos positivos, é importante, por exemplo, já ouviste falar naquela história que cultivamos influencia a nossa vida. É verdade. Tudo o que nós é a mesma coisa do que aquele ditado de deitas-te na cama que fizeste ou qualquer coisa assim. É isso mesmo. Para criares um ambiente propício para a superação dos medos, é preciso acreditares, pensares e verbalizar essa positividade. Ou seja, tu em vez de teres o pensamento isto é difícil demais, experimenta ter o pensamento ao contrário. Até podes dizer isto é difícil, mas eu vou conseguir. Embora o mas isso é tema para outras coisas, isso tem mais a ver com coaching. Mas experimenta pôr a frase pelo lado positivo, vê o lado positivo das coisas. Eu vou conseguir, eu vou fazer, isto vai acontecer. Põe uma intenção positiva naquilo que vais enfrentar. Põe uma intenção positiva nisso. Ok, quarta ferramenta é ressaltar as tuas vitórias. É muito comum nós darmos destaque às nossas perdas e às nossas derrotas, não é? Então experimenta fazer ao contrário. Comemorar as tuas pequenas vitórias. Cada passo que tu deres, experimenta comemorá-lo. A dica que eu te deixo é mudar a perspectiva e passar a alimentar mais as tuas vitórias. Isso. O medo é nutrido pelos teus fracassos e pelo teu negativismo. Portanto, para superá-los,
É importante dares menos espaço para o que acontece de ruim e dares mais espaço para aquilo que te acontece de bom. Tu com o medo podes não ultrapassá-lo, pensares assim, eu vou ultrapassar este medo. Não é assim de repente, tu tens de dar pequenos passos e pequenas vitórias, e nessas pequenas vitórias tu tens que comemorar essas vitórias. Eu fui capaz de, por exemplo, conduzir. Imagina que tu só conduzes na aldeia ou na vila, pronto, em sítios pequenos. Quando tu vais para uma cidade maior e consegues fazê-lo, isso já é uma vitória. Ou tu pegares no carro para conduzir porque tens medo porque te aconteceu alguma coisa ou porque, enfim, por diversas razões. Isso é um momento de vitória, nem que tu andes só 1 quilómetro. Isso é um momento de vitória, uma pequena vitória. Tu só andaste 1 quilómetro, não interessa. Antes tu não andavas nenhum. Portanto, tens que comemorar essas vitórias, essas pequenas vitórias, ok? Está bem? Vais fazer isso? Faz sentido para ti? Ok. Outra ferramenta, e para quem não faz, mas eu digo-vos uma coisa em relação a esta quinta ferramenta, que é focar-se na tua respiração. Eu digo-vos que com 100% de certeza que a partir do momento que, por exemplo, aparece o medo, e se tu te focares na tua respiração para enfrentar esse medo, ou seja, se tu respirares e puseres a tua mente na respiração que estás a fazer, ao inspirar e ao expirar, acredita que vais te sentir mais calmo, mais calma, mais tranquilo, vais enfrentar de outra forma o medo, porque a respiração tem uma ligação direta com o teu estado emocional, ou seja, com o medo. Respira fundo, tem controle sobre o ar que entra e sai pode ser muito eficaz nestes momentos, o ar que entra e que sai. Eu tenho uma técnica que é, ao inspirar, inspiro tudo de bom à minha volta e penso nas coisas boas que me querem acontecerem e inspiro isso, vai para dentro de mim, e ao expirar eu tiro tudo de mal, tudo que não faz sentido para mim, tudo que não é verdade para mim, eu liberto. Essa é a minha técnica. Quando faço meditação, quando estou em alguma situação de muita tensão, eu foco muito na respiração. Porquê? Porque eu sempre me chamou muita atenção a yoga, a meditação, e eu achava que não era capaz nem de fazer uma coisa nem de fazer outra. E achava tudo aquilo muito difícil, da respiração, e como é que nós nos concentrávamos, e como é que eu me conseguia concentrar, porque eu fechava os olhos e a minha cabeça estava a 1000 a hora, eu pensava nisto e naquilo, e tudo menos no que deveria estar, onde eu deveria estar, que era o presente, e não o passado nem o futuro. Mas a minha cabeça só rolava para o lado do passado e por vezes para o lado do futuro. E eu pensava, mas como é que alguém consegue estar no presente, estar aqui neste momento? E eu aprendi que isso se faz através da respiração, ou então através de um ponto que tu tenhas referência para ti. Ou seja, quando estás a fazer, por exemplo, a meditação, quando a cabeça começa a andar ali às voltas, de um lado para o outro, do passado para o presente, do passado para o futuro, desculpem, do passado para o futuro, do futuro para o passado, etc, 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 e a cabeça anda ali a 1000 a hora, os pensamentos andam ali todos em turbilhões. O que é que nós devemos fazer? É pensar, vou-me concentrar no presente, no agora. E então o que é que fazes? Sentes o teu ar a ir para dentro de ti e depois expiras tudo. E concentra-te na tua respiração. Faz isso, experimenta a concentrar-te só na tua respiração, quando a tua cabeça está aos turbilhões. Ou então, se não consegues fazê-lo, teres um ponto de referência, com os olhos abertos, claro,
teres um ponto de referência e quando a tua cabeça começar a ir para o passado ou para o futuro, tenta-te concentrar naquele ponto. Ou seja, estás a levar a tua mente para o presente. É concentrar-te naquele ponto. Pronto, estas são as dicas que eu tenho para vos dar em situações de grande stress, de medos, em que queres estar calmo, calma, tranquila, em paz. Experimenta a técnica de respiração ou do ponto, do foco no ponto que tu quiseres. Eu tinha aqui escrito uma parte para iniciantes que era, eu vou ler, a meditação, por exemplo, é uma ótima maneira de começar a trabalhar a tua respiração, era o que eu estava a dizer há pouco, e foco no presente. Se nunca praticaste, experimenta, que são ótimas alternativas para quem está iniciando. Eu deixo aqui um alerta, se precisarem, eu também faço meditações e quero começar até a gravar vídeos sobre meditações para as pessoas se acalmarem. Eu não vou dizer que vos vou ensinar a meditar, mas posso vos dar algumas dicas porque para mim também foi difícil e acho que é difícil para toda a gente ao princípio, mas com a prática tudo isto tem a ver com prática. É como tudo na vida, não é? A prática faz tudo. E com a prática tu vais chegando lá. E eu posso dizer que a meditação para mim é uma cura. É uma cura. É preciso nós nos deixarmos ir e relaxar e tudo mais. Pronto, todos os benefícios que a meditação nos traz. É espetacular. Se vocês precisarem de mim, é só, já vos tinha dito, é só me ligarem para o WhatsApp, para mandarem mensagem ou para o telemóvel e eu estou aqui para realmente ajudar-vos e gostava que, bem, no fim do vídeo nós já falamos, ok? Outra coisa é fazer terapia, mas para isso tens que aceitar que tens aquele medo. Porque se não aceitas que tens aquele medo, ou aquela fobia, ou aquele terror que acontece, ou traumas, ninguém te vai conseguir ajudar, porque nem tu própria te vais conseguir ajudar, porque tu não assumes aquilo que tens. Tu tens que assumir aquilo que tens, ok? E pronto, e podes fazer terapia e eu como terapeuta posso ajudar-te. Tenho várias técnicas de PNL, ou seja, de programação neurolinguística, que pode ajudar imenso. Realmente é uma como é que é dizer, é uma prática que tem várias ferramentas e que realmente pode ajudar imenso e muito, e pode mesmo curar-te, se tu deixares, pode curar-te. Eu fiquei apaixonada por a PNL e porque também tem muito a ver com a comunicação que nós temos com os outros, que nós temos com nós próprios e isso ajuda-nos imenso. Depois tenho o coaching, que através de perguntas poderosas te poderei ajudar, ou seja, aliás, eu te poderei ajudar, não, tu através dessas perguntas, quando respondes a elas, estás a ajudar a ti próprio, és tu que vais encontrar o caminho. Tu chegas até mim com um problema e dizes-me, eu estou aqui no ponto A e quero chegar ao ponto B, mas és tu que vais fazer esse caminho. Eu só vou ser uma ajuda, mais nada. Eu só te vou fazer algumas perguntas que tenho comigo que são poderosas, ou uma maneira de ver as coisas completamente diferentes daquilo que tu estás a ver, porque nós quando temos algum problema só vemos a parte negativa e não conseguimos ver a parte negativa. E às vezes fazer as perguntas certas, as perguntas poderosas, tu chegas à resposta e chegas ao objetivo que tu te propuseste no início. E chegas muito mais longe porque, para além de resolver, às vezes nós dizemos, eu tenho este problema, e depois quando chego até ao coach, afinal aquilo não era aquele o problema, era o outro que estava por trás desse.
Ok, eu posso-te ajudar com a PNL, posso-te ajudar com o coaching e posso-te ajudar com a hipnoterapia, ou seja, com a hipnose. Eu mais tarde irei falar sobre cada uma delas e irei-te explicar o que é cada uma delas, mas deixa-me dizer que a hipnose não é aquilo que tu estás a imaginar. Ela vai me pôr a dormir e eu vou dizer coisas que não quero e eu vou-te contar isto e aquilo. Não, nada disso. Não é isso a hipnose. A hipnose que eu pratico é a hipnose erexiana e é estar num estado de consciência consciente. Tu estás consciente daquilo que eu te estou a dizer. Tu estás completamente consciente daquilo que estou a dizer. E muitas vezes tu é que chegas ao resultado, à solução do problema através da hipnose. Portanto, a hipnose é uma coisa que cura muito, muito mais rápido do que qualquer uma das outras terapias que existem. É uma das terapias mais rápidas que existe para te ajudar em qualquer problema que te surja. Pronto, era isto que eu queria dizer. Eu faço PNL, faço coaching, faço hipnose. Posso fazer, dependendo dos problemas que existem, posso usar as três técnicas. Numa sessão posso achar que devo usar a PNL, noutra sessão posso achar que a hipnose é que está aqui vamos lá desbloquear isto através da hipnose, ou através das perguntas poderosas, ou seja, através do coaching. Portanto, se tiveres algum problema, se precisares da minha ajuda, não hesites, eu estou aqui e eu descobri que o meu propósito de vida é mesmo esse, é tentar ajudar o máximo de pessoas possível, até porque já passei por situações semelhantes às tuas, certamente. Todos nós temos os medos, todos nós temos as nossas coisas e às vezes estamos a ir por caminhos que não queríamos, que não gostamos, que não fazem sentido para nós, problemas com pessoas, nós não entendemos o porquê, etc, etc, etc. Portanto, eu estou aqui para vos ajudar, peço-vos que partilhem este vídeo com o máximo de pessoas possível, porque aqui estão técnicas que te podem ajudar com o medo ou até com outras situações. Quando eu falei do aceitar, isso serve para todos os problemas, nós temos que aceitar aquilo que temos. Seja aquilo que for, nós temos que aceitar. E ao aceitar já é meio caminho andado para ti, estás a ajudar a ti próprio e estás a pedir ajuda. E isso é ótimo, não há que ter vergonha de pedir ajuda. Não há que ter vergonha disso. Eu própria já tive vergonha de pedir ajuda. Tinha medo, depois chateava as pessoas e depois não sei o quê, depois não sei o que mais. E quando eu dei o passo foi das melhores coisas que me aconteceu. E tenho tido ajudas de vários lados, mas sinceramente eu tive a ajuda do Nuno foi através destes cursos. É uma coisa impressionante, porque ele deu-me ferramentas para eu conseguir lidar com determinadas situações, para não dizer com todas as situações. Eu tenho as ferramentas certas. Tenho e posso dar-te a ti. E é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer da minha vida. É ajudar-te. É ajudar o teu amigo, a tua amiga, a vizinha, o vizinho. É passar a palavra para que eu consiga ajudar o máximo de pessoas possível. Isto aqui, o ajudar não tem nada a ver, claro que vou cobrar, lógico, mas não tem nada a ver com o ganhar dinheiro ou isto ou aquilo, não. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. É isso que eu quero fazer. Claro que eu vou cobrar, ok. Estou a prestar um serviço e vou cobrá-lo, como tu farias, certamente, mas o estar aqui, estar a falar agora é realmente porque eu quero ajudar. Eu quero mesmo ajudar as pessoas que precisam de mim, que já tiveram os mesmos problemas como eu, que têm vários problemas que podem ser resolvidos e não sabem como. Eu posso ajudar. É só isso que eu posso dizer, ok? Ok, olha, um outro medo que eu tinha e tenho estado a adiar
era gravar este vídeo. E no fim acho que até saiu bem, não saiu? Faz sentido? Eu acho que sim. Diz-me aí nos comentários, como é que é? Saiu bem, eu até falei bem. E até mais ou menos descontraída, é claro. De vez em quando tinha que olhar aqui para os meus apontamentos. Mas acho que não foi mal. Acho que consegui explicar o essencial e acho que fui bem. Eu acho não. Eu fui bem. Vamos pôr a intenção assim. Eu fui bem. É assim que tens de pensar. Eu portei-me bem, eu consegui, eu venci mais o medo. Estás a ver? Eu venci mais o medo, que é o falar para vocês. Não foi ainda não foi em direto, mas um dia será. Certamente um dia será em direto, quando eu achar que é a hora, quando eu achar que é o momento e que vou conseguir. Eu já estou a conseguir e acho que vou conseguir muito mais. Estás a ver? É assim. É ter uma intenção positiva e é pensar, é agora que eu vou fazer isto. Faz, experimenta. Se não gostares, torna a fazer outra vez, desmancha, faz. Tipo tricô. Às vezes não sai bem e a gente desmancha, não é? Ok, faz isso. Ok, olha, grata por este bocadinho, muita gratidão para vocês, e em breve voltarei aqui a falar de outros temas e de outras ferramentas que te podem ajudar. Tenho que ir fazendo assim porque quero ajudar realmente e isto é uma forma gratuita de poder ajudar. Claro que depois tens que trabalhar isso, todas as ferramentas têm que ser trabalhadas e às vezes a gente não consegue, temos só a base, mas não temos o resto que nos falta, não é? E pronto, e é isto que eu realmente quero fazer, é ajudar-te, é ajudar o teu amigo, a tua amiga, o teu vizinho, o teu primo, a tua prima, a tua tia, o teu tio, etc, 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 por aí fora. É isso que eu quero fazer e espero que tenha te ajudado em relação ao medo, aos medos que tu possas sentir de alguma coisa. Se tiveres alguma dúvida, é só contactares comigo. Eu posso-te ajudar, posso-te ajudar a vencer cada passo, cada ferramenta que eu te dei, de forma prática. E lembra-te de uma coisa, com a ajuda é tudo muito mais fácil. Muito mais fácil com ajuda, ok? Gratidão. Gratidão para vocês. Gratidão por este bocadinho. Gratidão por ter superado mais o medo. Ok, gratidão por tudo nesta vida. Ok? Tchau. Até o próximo vídeo. Fica bem. Como diz o nono, fica bem ou muito bem. Ok? Tchau.